Luz, câmera, ação. Boa tarde, minha turma. Dani, Ana, Andressa, Mila, Diego, sejam muito bem-vindos. Hoje, a nossa aula, vamos estar falando sobre os problemas correlacionados aos choques, relacionados à circulação. Página 23 da apostila, para quem está acompanhando e quer estar anotando o que a professora está falando. Por gentileza, então, eu vou estar iniciando o quê? Compartilhamento de tela com vocês, ó. Essa mensagem é uma mensagem que eu gosto muito, porque nós vamos falar de problemas correlacionados à circulação. Então, eu digo sempre que tudo que a gente deve guardar, a primeira coisa que a gente tem que guardar é o nosso coração. E isso é porque dele é que vem tantas coisas boas e, se você não cuidar, coisas ruins. Então, já que nós estamos falando de coisas boas e coisas ruins, a professora vai começar falando para vocês o seguinte: as complicações relacionadas à circulação e suas causas é muito importante entender por causa da ação de um medicamento, ok? Só que agora vai fazer o seguinte: para dar início à nossa aula, eu vou pedir um sorrisão para começo de aula, vamos lá. Ana, bem-vinda, Dani, de máscara, ó, Dani, bacana. A gente vai estar iniciando nossa aula, a professora vai colocar já lá no grupo agora a imagem do início da nossa aula, todos felizes. Então, assim, ó, estão vendo mesmo aqui, ó. Primeiro, antes de nós darmos início, boa tarde, Rô, seja bem-vinda. Boa tarde. A professora iniciou a aula aí, olha, página 23, tá? Só que nós vamos falar primeiro do que a gente viu na aula passada. Abordagem primária. O que vocês viram sobre abordagem primária? O que vocês lembram de abordagem primária? Vamos lá. Mila. Diego, socorro, professora. O que vocês lembram de abordagem primária? Ana, quer ajuda? A abordagem primária, eu vou ajudar falando então o seguinte, ó. Situação que ameaça a vítima. Ela falou assim: primeiro lugar, minha segurança, segurança do local, segurança da vítima. Minha segurança, local e vítima, aí nós damos início à abordagem primária. Primeira coisa, chegamos em alguém, nós temos que avaliar o quê? Vimos se ela está bem, no local, pediu para alguém ligar para o socorro, pediu para outra pessoa sinalizar, vai pegar o dedo, bater aqui, ó. Lembra que a professora falou? Para sentir o nível de consciência, essa região aqui é a região que dói bastante. Viu o nível de consciência? Essa pessoa respondeu, mesmo de olho fechado, laranja, cachorro quente, sorvete. Ela está consciente, mas ela pode estar desorientada. A qualquer momento ela pode ir parar o coração dela. Se a pessoa está falando, você não vai fazer massagem cardíaca. Agora, você bateu nessa região aqui da saboneteira, viu que está doendo, viu que a pessoa não está reagindo, você ainda vai confirmar. O coração dela está batendo? Você vai sentir nessa região aqui, ó, jugular. Tudo depende da resposta. Está consciente ou não está consciente, viu? Não sentiu o coração, vamos confirmar. Essa pessoa, de repente, malhou, a bala está meio torta ali, vê se está respirando. Abriu a boca, viu que não está respirando, você olhou a região do abdômen, não está respirando, inicia-se a massagem cardíaca. Quantas massagens, quantas compressões devem ser feitas por minuto? Quem me ajuda? Andressa? 3. Quantas? 3. Opa! Não! Vamos lá, Andressa! Qual é o sinalzinho de mais? 56. Não! Qual é o sinalzinho de mais? Nossa! 2. São 100 Qual é o sinalzinho de mais? minutos. Mais, mãe, qual é o sinalzinho de mais? Então, são 100 compressões por minuto. O que estava acontecendo?
porque é contada, a professora que falou na aula passada, 1001, 1002. Esse é o tempo de contração, relaxamento, contração, relaxamento. 114, por favor. Não se para de fazer massagem cardíaca até chegar ao socorro. Ok? Olá, seja bem-vinda. Deixa sim. Opa! Tem mais participantes querendo assistir a aula. Vieram pedir aqui, professora, quero assistir a aula. Eu falei, muito bem, então sejam bem-vindos. Então, agora que a professora falou sobre a abordagem primária, que é importante ver biossegurança, segurança do local, segurança da vítima, é realizado uma avaliação do nível de consciência. Tá consciente, não vai fazer massagem cardíaca. Vira a pessoa de lado, chama o socorro, mas observe, deixa essa pessoa em superfície rígida. Não está respirando, observa, está circulando, está batendo o coração? Não está. Observa se está respirando. Para aí, então, iniciar a massagem cardíaca. Mas isso, você vai ter um suporte por telefone que vai estar dizendo para você o que você deve fazer. Ok? Bem bacana? Então, para quem quiser dar uma olhadinha, essa é a aula de abordagem primária, a professora deu na aula passada. No grupo, qualquer coisa, se precisar, só solicitar e rever a aula, que é muito importante para a nossa vida. Não só profissional, como pessoal também. Ok? Então, assim, já que estamos falando aí sobre, fizemos nossa revisão de abordagem primária, hoje nós vamos falar sobre as complicações da circulação. Por quê? Hoje vamos falar um pouquinho de choque. Choque, normalmente as pessoas conhecem por choque elétrico. Choque não é somente o choque elétrico. Então, eu vou dar 2 minutinhos, enquanto vocês dão uma olhadinha aí, o que vocês viram na aula passada, o que a professora vai fazer? A professora vai fazer a chamada de vocês, ok? Então, só confirmando, a Agatha está por aí? A Anelisa, a cruzinha. Essas meninas são uma bênção, estão todos por aqui. Só um pouquinho, a Dani, o Diego. Presente. O Padilha não entrou ainda, a Larissa está entrando, a Mila, eu vi por aí, a Roberta. E Eu. a senhora. Ok. Então, gente, agora que vocês pegaram a apostila aí, todo mundo se localizou, a professora vai desativar um pouquinho o som de alguns para não atrapalhar a audição dos outros, tá? Combinado? Se precisar, não estiver ouvindo ou qualquer coisa desse tipo, ergue a mãozinha aí que a professora ajuda auxiliando, combinado? Vamos lá. A professora vai dar continuidade falando, então, primeiro, para entender se um problema correlacionado, se a pessoa está com um problema correlacionado à circulação, primeiro ela tem que entender o que é choque. Quando alguém diz assim, a pessoa está entrando em choque, quer dizer que o sistema circulatório dela está acontecendo algum problema e ela não está conseguindo circular o sangue para poder suprir as necessidades metabólicas. Ou seja, tem um mau funcionamento entre coração, vasos sanguíneos, veia, artéria, algum desequilíbrio em algum local está acontecendo. Então, se você estiver anotando aí, anote o seguinte, definição, então. Se a professora fizer a atividade, vai perguntar para você aqui, ó, qual que é. Vou passar mais uma minutinha, tem mais uma pessoa entrando, muito bem. Então, se eu tenho um problema correlacionado ao meu sistema circulatório, algo em mim não está recebendo oxigênio, está deixando de atender uma necessidade metabólica. Aí eu posso afirmar que a pessoa está entrando em choque. Choque, então, a definição dele é uma reação desencadeada no organismo. E aí, o que vai acontecer? Principalmente, vai atingir os nossos órgãos vitais. De alguma forma, ou vai ser enviado sangue para o lugar errado, ou ainda, esse sangue não vai ser o suficiente para que o nosso coração bata. Bom, portanto, então, a professora vai dizer para vocês que choque, primeiro você tem que entender
Existe um tipo só? Não, existem vários tipos de choque. E se existem vários tipos de choque, tem causas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês, o seguinte, ó. Qual que é a principal causa de uma pessoa entrar em choque? Falha no bombeamento sanguíneo. É um tipo de choque. Hemorragia é outro tipo. Problema nos vasos sanguíneos é outro. Trauma na coluna vertebral. Problemas alérgicos e infecções. Essas são as causas. O que faz uma pessoa entrar em choque. 3h18. Opa! Deixa a professora desativar o som. Quem ainda está com o somzinho ativado? Gente, a professora pediu uma gentileza. Deixa o som desativado, por favor. Ok? Então, dando continuidade, quais são os tipos de choque correlacionados ao sistema circulatório? Se eu mencionei as causas, que é falha no bombeamento sanguíneo, eu vou pensar em coração. Se eu pensar em hemorragia, então, cada um que eu citar é um problema que acontece com a pessoa. Então, assim, tipos de choque: hipovolêmico, cardiogênico, anafilático e neurogênico. Vou explicar individualmente cada um para vocês. Aqueles que gostam mais de desenhar, de repente fazer um desenho, se você acha melhor para você entender. Por quê? Hipovolêmico é um tipo de choque que acontece quando a pessoa tem uma hemorragia, quando ela tem uma perca de plasma, quando ela tem perca de sangue, quando uma pessoa vomita demais, quando uma pessoa tem muita diarreia. Aí você fala, e isso pode levar à morte? Pode. Então, classificação de choques. Para quem está se localizando aí, a professora está na página 24. Na página 24, a professora está falando sobre os tipos de choque. Então, assim, esses choques, eles têm classificações e têm associações. Então, se a pessoa está com choque hipovolêmico, ela está com hemorragia, ela está perdendo líquido. Na aula do sistema circulatório, nós falamos a respeito. O ser humano, homem e mulher, tem, de acordo com a estatura, de acordo com o sexo, tem a quantidade de sangue menor circulante no corpo. Em torno de 5, 6 litros de sangue. Começou a perder, vai dar problema. O coração não vai ter força, vai desmaiar. Então, quando a pessoa entra em choque hipovolêmico, é porque ela está com uma hemorragia ou perda de fluidos. Seja ele vômito, seja ele diarreia, seja ele o que for. E aí a Larissa está perguntando assim, professora, quando uma pessoa sofre um acidente de moto, por que ela começa a passar mal? Larissa, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, e ela passa mal porque ocorre nela um choque neurogênico, tá? Então, quando a pessoa tem um choque neurogênico, é porque ela bateu muito forte e sofreu um trauma. Não tá. Aqui é o cérebro que comanda o movimento do corpo, comanda o batimento do nosso coração. Então, a partir do momento em que o coração sofreu um acidente, bateu forte aqui, ó, tá tendo interrupção na informação do cérebro que é passado para o coração e para o restante do corpo, ok? Daqui a pouquinho a professora vai falar um pouquinho mais sobre eles. Então, já que nós temos diversos tipos de choque, eu comentei que o hipovolêmico é perca de fluido, o cardiogênico é para quando a pessoa entra em choque cardíaco, o séptico é por infecção, o anafilático é por alergia, e o neurogênico é isso que eu acabei de falar com a Larissa. É quando sofre um acidente de moto, vai lá e faz o quê? Bate a cabeça muito forte e simplesmente não tem como dar uma... A pessoa às vezes perde até a... Okay? Tá. Joia. Então, assim, ó, o choque por obstrução, vou falar daqui a pouco sobre ele, é quando acontece, os grandes vasos se obstruem por colesterol ou por algum trombo que se desloca até a região cardiovascular. Para você entender, então, vamos começar desde o início, um a um. Se a professora perguntar assim, o que é um choque hipovolêmico? Tudo que é hipo é baixo, ok?
Então, hipo, é baixo. Volêmico quer dizer volume, ok? Então, baixo volume do quê? De líquidos. Seja ele sangue, seja ele plasma, seja ele queimadura, desidratação. É muito comum, criança e idosos se desidrata muito rápido. Então, assim, se o choque hipovolêmico for por hemorragia, é perca de sangue. Se for por desidratação, é porque ele perdeu muito plasma. Por exemplo, quando é que se perde plasma? Quando há uma queimadura de 3º grau, 4º grau. Queimadura de 4º grau queima tudo, até os ossos. Quando há um choque de sequestro de líquido. Sequestro de líquido é quando você tem diarreia, vômito, desidrata muito rápido, a pessoa não consegue ingerir líquido, então ela entra em choque hipovolêmico. Então, ficou bem guardado que o choque hipovolêmico, ele se dá por perca de líquidos, seja ele sangue, plasma, seja ele diarreia, vômito, líquidos em geral. A pessoa não tem a quantidade de líquidos que ele precisa para poder o coração bater, para poder, ele vai desmaiar, com certeza. Por isso que toda vez que alguém está perdendo sangue, o sangue assusta. A pessoa vai lá e estanca. Por quê? Para não entrar em choque. Choque circulatório, página 24, aí a professora está explicando para vocês que o choque circulatório ou distributivo significa que o nosso sistema circulatório, em algum lugar, esse sangue está sendo enviado no local errado ou ele está sendo impedido. Vou falar agora individualmente. Primeiro eu vou explicar o que é ele e em cada caso o que acontece. Olha só. Choque distributivo ou circulatório é quando o volume de sangue é anormal. Ele vai para a parte vascular. Ou ele vai para a garganta, ou ele vai para a cabeça, ou ele vai para o sistema de defesa. Ele vai lá. Ele pode se localizar debaixo do braço, ele pode se deslocar para a virilha, para essa região da garganta, que é o mais comum. É onde entra vocês aqui, ó. O choque circulatório distributivo pode acontecer na sua vida profissional. Você vai lá, tá vendendo um medicamento, e é muito importante vocês destacarem e deixarem anotado na apostila de vocês o seguinte: o cliente, ele nunca tomou aquele medicamento. A principal pergunta é: o senhor tem alergia a tal medicamento? Principalmente para aqueles medicamentos que não precisam de receita médica. Vou dar exemplo aos MIPs, os analgésicos, os anti-inflamatórios. Não é todo anti-inflamatório e analgésico que precisa de receita. Não estou fazendo propaganda, mas dipirona. Tem muita gente que tem alergia de dipirona e não sabe que tem. Então, quando você está vendendo medicamento para o cliente, é importante. É importante quando você vai ao médico, falar para esse médico. Se ele falar, eu tenho alergia de tal medicamento. Por quê? Como é que pergunta que não quer calar? Mila, como é que você sabe que você tem alergia a um medicamento? Tomando. Isso, esse é o problema. Às vezes o cliente vai te pedir um medicamento, você vai dar para ele, a hora que ele tomar, você vai lá e pega um copinho de água. Vocês perceberam que em farmácia normalmente não tem bebedouro disponível para os clientes? Já observaram isso? Sim. Tem água mineral para o cliente comprar. Se ele quiser comprar, ir lá e passar mal, é uma coisa. Mas você vender um medicamento e não perguntar para ele, ele pode entrar em choque anafilático na sua frente. É questão de minutos. Como o choque é um problema correlacionado ao problema circulatório, ou seja, é correlacionado ao sangue, ou plasma, ou a parte branca. Lembra que eu falei para vocês, lá na aula, correlacionado ao sistema circulatório, que o nosso sangue, ele não tem somente a parte vermelha, nosso sangue tem a parte branca. E se nessa parte branca ocorrer, o nosso sistema de defesa, ocorrer um choque anafilático, ele vai entrar ali com tudo, fazendo com que feche a nossa garganta. Então, você imagina que desespero? A pessoa toma um dipirona, começa a se coçar, começa a pinicar, ela vai começar a inchar. É tudo muito rápido. Tem que chamar a ambulância urgente. Você sabe por quê? Vai fechar a garganta dela. E enquanto não for feito o medicamento para ela voltar ao normal, adivinha?
ela pode morrer na tua frente. Grave isso, viu? Guardem muito bem isso. Isso, se a pessoa começar a passar mal, começar a inchar, começar com coceira, com urticária, os olhos se fecham, fica mais ou menos parecido com esse aqui da imagem, ó. Serve aqui. Pode levar à morte, tá? Ok? Guardem bem isso. Então, choque anafilático, vocês vão anotar daqui a pouquinho o quê? O que acaba acontecendo? Primeiro, é uma síndrome de resposta inflamatória. A pessoa tomou aquele medicamento ou foi picada por aquele bichinho. Professora, como é parecido o choque circulatório? É porque o choque circulatório, ele é o neurogênico séptico anafilático. Guardem bem isso, anotem bem isso. Os sintomas da coração, taquicardia, anotem aí. Taquicardia, o coração começa a bater rápido. Dispneia, é dificuldade respiratória. Diaforese, suor. E ainda, se ele estiver hospitalizado, o médico vai saber identificar que ele está com um choque circulatório, porque diminui a urina, cai o débito urinário e a pessoa começa a ficar com a pele fria. Ou seja, o sangue não está chegando aonde precisa. É porque eu comentei com vocês. A parte do sangue tem a parte branca e a parte vermelha. A parte dos glóbulos brancos e a parte dos glóbulos vermelhos. Então, a parte das plaquetas também, elas entram muito nesse problema circulatório. Eu vou explicar para vocês, olha só. Então, o nosso sangue tem elementos celulares. A função principal é transportar, ou seja, circular o sangue. Se esse sangue não está circulando, é porque o nosso sistema de hematologia, o nosso sistema hematopoético ou o nosso sistema hematológico, ele vai fazer o quê? Com que você entre em um choque cardiogênico. Um choque acaba levando a outro. Ó, choque cardiogênico. O nome já está falando. Se o choque é cardiogênico, o local afetado principal é o quê? É o coração. A pessoa, quando está infartando, ela entra em choque cardiogênico. Por quê? Observe essa imagem. Aqui, ó, essa pequena imagem, essa pequena parte do coração deixa de circular sangue. Ocorre uma obstrução. Daqui a pouco, aqui essa volta toda, aqui ó, são as coronarianas, ela que envolve o nosso coração, tá? Então, se a pessoa entrar em choque cardiogênico, tá perto de você, tá tudo bem, põe a mão no coração, fala, tô sentindo uma dor. Essa dor tá muito forte. E a cada vez vai ficando mais forte. Por quê? Porque a cada vez mais o coração não vai conseguir bombear sangue para o corpo inteiro. Daqui a pouco, essa pessoa vai entrar em quê? Em choque cardiogênico. Então, se você quiser lembrar e associar bem ao nome, hipovolêmico é líquido, cardiogênico é coração. Então, quais são os sintomas? A pessoa, para saber que ela está em choque cardiogênico, ela está perto de você, vai pôr a mão no coração, vai sentir aquele aperto chama angina. Ele pode infartar a qualquer momento. Pessoas que estão com insuficiência ventricular, pessoas que têm miocardite. Mio é músculo. A parte externa do coração chama pericárdio, do meio é o músculo, é o miocárdio, e dentro é o endocárdio. Então, na parte muscular do coração, há uma inflamação nesse músculo. A pessoa deu essa inflamação, está com miocardite, e há estudos recentes a respeito da importância de escovar os dentes, viu? Tem pessoas que acabam de levantar da cama, ela vai lá e faz o quê? Já come direto antes de escovar os dentes. Foi constatado que pode dar miocardite. A pessoa começa a ter inflamação no músculo, começa a ter problema no músculo, que é invadido por bactérias. E essa inflamação pode virar uma infecção. Então, fique atento sobre a importância da escovação dos dentes logo pela manhã. Doença arterial coronária e arritmia. Esses são os sintomas de um choque cardiogênico. Choque neurogênico. O choque neurogênico, o nome já está falando, é a parte neurológica. É aquele que a Larissa perguntou no início da aula. Professora, então se alguém estiver andando de bota e bater a cabeça muito forte, por que ela fica zonza? O que pode acontecer? Nessa região aqui, ó, observe essa imagem.
Aqui são as cervicais. Nós temos 7 cervicais nessa região aqui, ó. E diante de um acidente, de acordo com o local aonde foi atingido, onde bateu muito forte, mesmo estando de capacete, as informações do cérebro que passa pelo corpo não vai acontecer com a mesma precisão. Tanto que tem pessoas que caem de moto, aquele que cai, ele já cai e morre na hora, porque de acordo com o lugar onde há uma pressão, ou trincou um desses ossinhos, ó, a informação deixa de ser passada. Então, o choque neurogênico, ele atinge o sistema nervoso autônomo. Ele é quando há uma lesão na medula espinhal, há uma lesão nessa região, devido a uma queda. Tá andando de moto, vai lá, escorregou, pegou, caiu, vai ter o quê? Um problema muito sério, um trauma. Então, guardem bem, o choque neurológico, ele é causado por um trauma medular. Gente, ó, vou entregar aqui para a Érica colocar, a professora já fez a chamada, quem entrou depois, fique em paz. Larissa, eu vi que você entrou depois, coloquei presença. Roberta, a professora já colocou aqui. Fiquem em paz, ó, certinho. Obrigada, Érica. Então, assim, olha só. Esse choque neurogênico, então, ocorre por um trauma de lesão medular. Ele é um choque vascular, ou seja, deixou de passar as informações que estavam aqui, que foi aqui comanda o resto do corpo. Houve esse trauma, não passa mais. Principal sintoma: motoqueiro quando cai, ele levanta confuso. Minha moto, adrenalina baixa. Baixou, ele pode, do jeito que ele cair, ele fica. A pessoa fica com dificuldade de se locomover, dá calafrio, dá palidez. Este é o único tipo de choque, gente, que dá bradicardia. Sabe o que é isso? O coração, anota aí, bradicardia é quando o coração bate devagar. A sensação que a pessoa vai morrer. Então, quando cai, o coração acelera, liberou adrenalina, daqui a pouco, o coração vai batendo devagar. Isso acontece, o sistema nervoso perde a capacidade de controlar. Quem controla o nosso coração batendo, o nosso miocárdio, o nosso músculo, é o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso. Se houve um problema na hora da queda, vai ter essa dificuldade do sistema nervoso, ele perde a capacidade de controlar. Ok? O que causa? Então, as causas são lesão de medula espinhal. O que muitas mulheres antigamente tinham muito medo de ter filho? A anestesia. Tem que tomar muito cuidado na anestesia. A anestesia pode causar lesão, causando choque neurogênico. Lesão do sistema nervoso, efeito de depressão de medicamentos. Gente, fique muito atento a isso que a professora vai falar agora, ó. O que acontece? Medicamento de tarja preta são medicamento controlado. Medicamento controlado, ele mexe com o sistema nervoso central. Então, esse efeito depressor de medicamento, tem que tomar muito cuidado. E se a pessoa tem um medicamento controlado e ela mistura isso com bebida alcoólica, pode dar um efeito depressor de medicamento. A pessoa tomou o medicamento, toma um porre, ela deita para dormir e morre dormindo. Ela é um choque neurogênico. Tem que tomar muito cuidado com medicamentos que mexem com essa parte do sistema nervoso central. O uso de drogas e hipoglicemia. O que é isso? Quando a pessoa tem diabetes e ela deixa de se alimentar, o nosso corpo é um carro. Ele precisa de combustível. O nosso alimento, tudo que a gente come, serve de combustível. Só que se a pessoa tem diabetes, deu hora dela comer, ela não come, ela entra em hipoglicemia. Mas o que eu gostaria que vocês ficassem atentos, não é só quem tem diabetes que pode ter hipoglicemia. Qualquer um de nós pode. Principalmente se ficar muitas horas sem se alimentar. Então, se o cliente chegou na farmácia, esse cliente não está passando bem, começa a falar, moça, eu estou com uma sensação que eu estou passando mal. Pergunta, a senhora tem diabetes? Se essa pessoa não falar assim, ó, não tenho, ou só está muito tempo sem se alimentar, orienta, porque isso pode também fazer choque neurogênico, tá? O anafilático, então o choque anafilático é um outro tipo de choque, ele desencadeia reações alérgicas, como eu mencionei anteriormente. Pode ser, anotem aí, ou fazem desenhinho, estrelinha, pisca-pisca, página 24. Pode ser um choque anafilático. Ele pode ser por picada de animais, por exemplo, abelha, marimbondo, formiga,
por animais venenosos e por medicamento. Então, fique atento com a história do cliente ficar tomando medicamento que ele não sabe, ó. Marimbondo, antibiótico, principalmente, vou dar um exemplo para vocês, anotem aí, penicilina. Penicilina, ele é um tipo de antibiótico que ele costuma dar muita reação alérgica. Não é todo mundo que pode tomar penicilina, ok? E ainda, alguns anti-inflamatórios, não são todos, analgésico, contraste de iodo. Tem alguns exames que a gente vai fazer que a clínica pergunta assim, você tem alergia a iodo? Às vezes você não sabe. Então, durante um procedimento, você pode entrar em reação alérgica. Então, tome cuidado. Insulina. Você fala assim, professora, insulina não é um hormônio? Sim, anotem aí, insulina é um hormônio. E tem pessoas que têm diabetes, ela tem que tomar insulina artificialmente. E aí ela pode apresentar alergia à insulina. Aí o médico, o endocrinologista, tem que fazer um ajuste aí, né? Troca de insulina para ver e entender, porque senão, em vez de fazer bem, essa insulina pode até matar a pessoa, ok? Fiquem atentos também, até mesmo, não só pela sua parte profissional, mas a sua parte pessoal. Tem alguns alimentos. Para vocês que têm filhos aí, às vezes falam, não, vou ensinar meu filho a comer camarão, vou ensinar meu filho a comer amendoim. Tem pessoas que têm alergia a amendoim, látex. Tem profissionais da área da saúde que eles têm alergia à luva de látex. Nesses casos, tem que falar com recursos humanos, tem que ser solicitada uma luva diferenciada para esse profissional. Porque senão vai trazer uma doença, ele vai passar mal no próprio ambiente de trabalho. Continuando, tratamento. Tratamento é rápido. Para choque anafilático, toma adrenalina, injeta rapidamente e volta ao normal. Olha o caso desse menino. Uma simples picadinha. Foi muito rápido, ó. Ele chegou no hospital, foi feita adrenalina e tal, mas poderia ter sido fatal. Aconteceu com meu filho já isso e é um susto muito grande, viu? Choque séptico. Quando eu falar em choque séptico, lembre-se sobre uma palavra chamada sepsemia. Quem estiver anotando aí, anotem. É infecção generalizada. É quem fica tomando antibiótico errado, viu? Aonde vai entrar o papel de vocês. O cliente, ele está tomando antibiótico, você tem que orientar ele, que ele não pode começar a tomar hoje e parar amanhã. O antibiótico tem que ser tomado no mínimo 7 dias, ok? Se precisar se prolongar, é o médico que vai dizer quanto tempo isso vai ser prolongado. Mas o antibiótico ele começa a fazer o efeito depois de 72 horas. Anotem aí, é uma informação muito importante. Então, o choque séptico é uma infecção generalizada que ele dá por o quê? Pode ser por bactéria, por fungo, por vírus. Chega uma hora que você toma antibiótico errado, toma errado. Comecei a tomar. 3 dias depois, o antibiótico, eu já fiquei boa. Como são 72 horas, 3 dias a pessoa fica boa, para de tomar. Isso vai fazendo o quê? Causando resistência, dando resistência para a bactéria. Isso não é uma coisa boa. Então, sepsemia pode levar a pessoa à morte. E detalhe, isso é muito rápido, ok? Então, olha só. Então, tipos de choque. Choque é cardiogênico, neurogênico, anafilático, hipovolêmico e séptico. Joia? Então, falamos um pouquinho sobre tipos de choque. Aí, tem os primeiros socorros para o choque. Para vocês entenderem os primeiros socorros do choque, tem que dar uma olhadinha e entender qual choque. Cada um, os primeiros socorros, no geral, são iguais. Mas eu primeiro tenho que entender qual é o meu choque para eu saber como eu vou socorrer. Estou deixando aqui, ó, para compartilhar com vocês. Vou estar enviando a atividade para vocês preencherem a respeito disso daqui a pouco. Hoje a professora vai fazer um fechamento das anteriores. Se alguém ficou sem fazer, depois de hoje não vai conseguir responder. Vai ter que entrar em contato com a professora, para a professora fazer a liberação, tá? Então, reconheça os tipos de